pessoal, sou o professor Bruno Amorim e vou apresentar para vocês hoje um tópico especial que é cobrado em vestibulares mais difíceis como o IME e o ITA e intriga muito os alunos. Vou apresentar a solução do problema de duas formas diferentes. Tópico especial: velocidade da corda em função da parte pendente X. Uma corda flexível homogênea tem seção transversal constante e comprimento total L. A corda encontra-se inicialmente em repouso. A partir de determinado instante, uma parte da corda é colocada fora da superfície horizontal, gerando um movimento acelerado. Não considerando a influência do ar e assumindo para o módulo da aceleração da gravidade o valor G, responda como poderia ser apresentada a variação do módulo da velocidade da corda em função do comprimento pendente X. Trata-se da célebre questão de como encontrar a velocidade da corda em função do comprimento X pendente. Nessa questão, nós vamos ter uma situação inicial com uma corda inteira em cima de uma plataforma horizontal, inicialmente em repouso, e sem atrito. Ao se colocar um pouquinho dessa corda pendente, nós vamos observar que a corda vai iniciar um movimento com uma velocidade que estará diretamente associada ao comprimento X que está pendente. Daí, o nosso interesse em encontrar essa relação entre o comprimento pendente X e a velocidade do conjunto. Importante ressaltar aqui que todos os pontos da corda vão estar sujeitos à mesma velocidade e à mesma aceleração. Em videoaula anterior, nós apresentamos como encontrar a aceleração da corda, mas esse problema ele é mais difícil. A primeiro caminho, a primeira solução, nós vamos usar um balanço de energia. Como esse sistema é um sistema em que não tem atrito, só atua a força gravitacional, a força peso. Então nós estamos falando de um sistema conservativo. Num sistema conservativo, a energia mecânica ela vai se conservar. Então eu posso dizer que a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. E nós vamos estudar como podemos escrever essas energias mecânicas inicial e final para que possamos finalmente encontrar a relação entre velocidade e comprimento X pendente. Numa situação posterior qualquer, nós temos então um comprimento X pendente, a parte da corda que fica sobre a plataforma horizontal é o L menos o X, então eu chamei aqui de L menos X. Importante também, eu já coloquei aqui, que vai ser o nosso ponto de referência, a x sobre 2, que é o meio da parte pendente. Isso porque eu vou tratar, na hora de fazer o balanço de energia, o pedaço da corda pendente em separado do pedaço que não está pendente, que ainda repousa sobre a horizontal. E aí eu vou concentrar toda a massa da minha parte pendente justamente no meio da parte pendente. Então, no final das contas, eu vou poder tratar esse pedacinho de corda aqui, para fins de cálculo da energia potencial gravitacional, como se fosse um corpo com toda a massa da parte pendente concentrada a uma distância x sobre 2 em relação ao nosso nível de referência. Lembrando aqui que essa nossa corda é homogênea. Então, eu posso dizer que a distribuição de massa ao longo do comprimento dela é uniforme. Então a distribuição de massa, que eu estou chamando de lambda, é igual a massa sobre L. Por que isso é importante? Porque se eu quiser encontrar a massa de um pedaço X, basta eu multiplicar a minha densidade linear, que é a distribuição de massa por unidade de comprimento, pelo X. Então isso é importante. Bom, vamos então estabelecer aqui o nosso balanço de energia. A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. O que eu tenho de energia mecânica inicial? A minha energia cinética inicial ela é zero, porque a gente parte do repouso.
a minha energia potencial gravitacional inicial também é zero. Eu vou tratar aqui essa minha plataforma horizontal como meu nível zero. Toda a massa está nesse nível zero. Então, se eu fosse calcular o mgh da energia potencial gravitacional, daria zero também. Então, energia mecânica inicial é nula. Energia mecânica final. Ora, num determinado instante em que eu tenho um comprimento x pendente, eu vou associar a esse instante uma velocidade v, conforme está aqui em roxo. E toda a massa da corda, todos os pontos da corda, tem a mesma velocidade v. Então, a minha energia cinética final é m, que é a massa toda da corda, v2 sobre 2, sem problema. Agora, a minha energia potencial gravitacional. Ora, parte da minha corda, L menos x, continua no nível zero. Então, a massa correspondente à parte da corda L menos x, que está no nível zero, não tem energia potencial gravitacional. Se fosse calcular o mgh dela, ia dar zero, porque o h é zero. Agora, essa parte pendente, não. Eu tenho que encontrar a energia potencial gravitacional associada a essa parte. Como eu já expliquei, eu vou concentrar, ao estudar essa parte da corda, eu vou concentrar toda a massa dela no meio da corda pendente. Então, a massa dela, que é mzinho, vezes o g, vezes o h. Mas qual é o h? Como eu botei aqui o meu nível zero, esse ponto está abaixo do nível zero. Então, vai ter uma altura negativa. Isso não é muito comum nos problemas de energia mecânica, porque a gente costuma botar o h igual a zero no ponto mais baixo. Mas aqui facilita se nós colocarmos o h igual a zero na minha plataforma horizontal. E aí tudo que está abaixo da minha plataforma horizontal vai ter sim, para fins de encontrar a minha energia potencial gravitacional, uma altura negativa. No caso, menos x sobre 2. Eu estou chamando de mzinho a massa associada a esse pedaço aqui da corda pendente. Jogando para cá, eu vou ter que mzinho x sobre 2 vai ser igual a mzão sobre 2 v ao quadrado. Posso cortar o 2 com 2. Eu vou ter, então, mzinho gx igual a mzinho vezes o v ao quadrado. Agora eu vou encontrar o valor da minha massa mzinho. Eu já discuti com vocês inicialmente. A minha massa mzinho é a minha densidade linear, massa por unidade de comprimento, vezes o x. Só que a minha densidade linear é o mzão pelo Lzão, como eu tinha explicado. Então, no lugar de mzinho, eu posso botar mzão sobre Lzão, que é a densidade linear da corda, vezes o x, que é o comprimento da corda, vezes o g, vezes o x que eu tinha aqui, igual a mv2. Eu posso cancelar esse mzão com esse mzão, então eu vou ter que v ao quadrado vai ser igual a gx ao quadrado sobre L. Se eu tirar a raiz daqui, eu tenho que v vai ser igual a raiz de gl, raiz de x2 é x, né? Então, o meu resultado final é que a velocidade da minha corda, partindo de uma situação inicial em repouso, com toda a minha corda em cima da minha plataforma horizontal, ao atingir um comprimento x pendente, eu tenho uma velocidade que é igual a raiz de gl vezes o x. Então, essa é uma questão, um tópico especial para vocês. Mas há uma segunda forma de eu chegar no mesmo resultado. Isso aí, para quem quer fazer vestibular para o IME e para o ITA, é importante vocês terem as duas estratégias, conhecerem bem e, se for necessário, adotar aquelas em que vocês se sintam mais à vontade. Mas, com certeza, se você conseguiu acompanhar um raciocínio até aqui, eu peço que vocês continuem prestando atenção para também dominar o modo 2. Garanto que vai ser muito bom para vocês. Vamos, então? Bom, eu vou usar o Torricelli generalizado. Lembrando a vocês que Torricelli é uma relação entre velocidade, distância percorrida e aceleração. Essa fórmula de Torricelli aparece para o movimento uniforme variado, em que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s, ou 2ax. Essa é a fórmula de Torricelli que relaciona v com a aceleração e com a distância percorrida quando eu tenho uma aceleração constante, movimento uniforme variado. Mas como eu vou mostrar para vocês, nós podemos usar essa fórmula de Torricelli de uma fórmula mais generalizada. Bom, eu vou partir do resultado que nós já encontramos em videoaula anterior,
que a aceleração da minha corda ela é igual a G sobre L vezes o X. Então, à medida que a parte pendente aumenta, que o X aumenta, a aceleração também aumenta. Se eu construir o gráfico da aceleração em função do X, eu tenho que para X igual a zero, a aceleração é zero, o que é bem consistente, porque X igual a zero corresponde a toda a minha corda estar na plataforma horizontal. Se toda a minha corda está na plataforma horizontal, não tem aceleração. É coerente. Agora, quando o meu X é Lzão com Lzão cancela, o A é G, o que também é coerente. Se você imaginar que a corda percorreu toda a plataforma horizontal, ela vai estar, então, caindo em queda livre. Qualquer corpo que cai em queda livre, a aceleração é G. Então, é natural que quando eu tenho um X igual a Lzão, quer dizer que toda a corda já se desprendeu da plataforma horizontal, a aceleração vai ser G, a aceleração da gravidade. Então, é uma fórmula que é consistente com uma análise da situação inicial e da situação final. Nós também sabemos que essa relação de A por X, que nós trouxemos aqui, nós não demonstramos, isso foi feito em outra videoaula, é uma relação linear. Então, eu tenho uma reta em que eu tenho dois extremos. Quando x é zero, a aceleração é zero, e quando x é Lzão, a aceleração é G. E, para uma certa comprimento pendente x, a própria fórmula diz que a aceleração vai ser G vezes x sobre L. Bom, eu vou depois de mostrar para você, vai ser importante eu saber calcular essa área daqui, a área do gráfico A por x para uma determinada posição x. Vai ser a área desse triângulo retângulo aqui, que tem como base x e como altura gx sobre L. Bom, então, se eu for calcular a área do gráfico, eu vou fazer base vezes altura sobre 2, x vezes gx sobre L, como havia falado, base vezes altura sobre 2. Então, vai ter aqui x ao quadrado, g sobre 2L. Então, g sobre 2L, x ao quadrado é a área do gráfico. Agora eu vou adentrar na generalização da equação de Torricelli. Então, eu tenho aqui v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a, ou 2a delta s, ou 2ax. Essa é a fórmula para o movimento uniforme variado. O que eu vou fazer agora aqui é, no lugar do a vezes o x, quando a aceleração varia em função do x, eu vou colocar aqui a área do gráfico A por x. Então, essa é a novidade, é a generalização da fórmula de Torricelli, que foi deduzida, que é deduzida normalmente quando a aceleração é constante. Bom, mas se a aceleração não é constante, eu sei como é que ela varia em função do x. Então, a área do gráfico da aceleração por x entra no lugar do A vezes o x. Lógico que, não usando integral nem derivada, nós só podemos calcular áreas mais simples. Como o gráfico foi uma reta, a área de um triângulo, nós não precisamos recorrer aí a nenhum cálculo integral para avançar na questão. Consistente com o ensino médio, mais puxado como o ensino médio do IMEITA. Bom, então, vamos avançar? Eu parto do repouso, V0 é zero, condição que já foi estabelecida inicialmente, então eu vou ter que V ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a área A por x. Só que a área A por x é gx2 sobre 2L. Então, eu vou ter 2 que multiplica gx2 sobre 2L. 2 com 2 cancela, eu vou ter g sobre lx2. Então, v ao quadrado, g sobre lx2. Se eu tirar a raiz quadrada, v vai ser igual a raiz quadrada de g sobre L vezes o x, porque raiz de x ao quadrado é x. O mesmo resultado que nós tínhamos encontrado usando o módulo 1, que é o balanço de energia. Tá? E aqui, para vocês terem toda uma visão do conteúdo e terem uma noção do porquê eu pude fazer essa generalização da fórmula de Torricelli, eu apresentei vocês aqui uma explicação que vai justamente justificar essa nossa generalização. Nós temos, do estudo do trabalho de uma força F, quando essa força F atua sozinha no sistema, que o trabalho, a área do gráfico F por x, é igual ao trabalho da força F, que se essa força F atua sozinho, ela é responsável pela variação da energia cinética. Se eu tenho várias forças atuando sobre um corpo, aí sim, é o trabalho da força resultante ou o trabalho de cada força individualmente que vai ser igual à variação da energia cinética. Mas se só tem uma única força atuando, o trabalho dela é a própria variação da energia cinética. Bom, e o trabalho dessa força F, se eu conheço como ela
varia em função de x é a área do gráfico f por x. Então, a área do gráfico f por x vai ser igual a ΔC, que vai ser mv2 ao quadrado, que é a energia cinética final, menos mv0 ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética inicial. Lembrando a vocês, então, que a área do gráfico f por x, como f é igual a massa vezes a aceleração, eu posso dizer que essa área do gráfico f por x é igual a massa vezes a área do a por x. Por que isso, pessoal? Porque f é igual a ma. M é uma constante. Então, se eu conheço a área do gráfico f por x, ela tem que ser igual a massa vezes a área do a em função do x. Então, eu botei aqui mzinho vezes a área do a em função do x, vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2, menos mv0 ao quadrado sobre 2. Agora, eu posso cancelar as massas. Então, eu vou ter que a área do gráfico a por x é igual a v ao quadrado sobre 2, menos v0 ao quadrado sobre 2. Se eu multiplicar todo mundo por 2, vai aparecer um 2 aqui, 2 vezes a área do a por x, vezes, se eu multiplico por 2, fica só v2, se eu multiplico aqui por 2, esse 2 com esse 2 cancela, fica só v0 ao quadrado. Se eu colocar o v0 ao quadrado para o outro lado, eu vou ter aqui que v ao quadrado vai ser igual a 2ax mais v0 ao quadrado, ou só arrumando, v0 ao quadrado mais 2 vezes a área do a por x. E foi justamente isso que nós usamos aqui para, pelo modo 2, chegar no mesmo resultado que o nosso modo 1. E, reforçando a relação de uma coisa com a outra, a área do gráfico a por x, quando a aceleração é constante, lembrando a vocês que se a aceleração é constante, eu tenho uma reta aqui horizontal. Então vamos imaginar que a aceleração fosse sempre g. Qual ia ser a área entre 0 e L? Ia ser L vezes g, um retângulo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando a aceleração é constante, a área do gráfico a por x é o próprio produto do a pelo x. Então, se eu chego no resultado mais genérico e particularizo para aceleração constante, eu chego na equação de Torres-Feld, natural, né? Que a gente assim chegasse. Tá? Bom, com isso nós encerramos esse tópico, que eu chamo de um tópico especial. Não tem em nenhum livro didático do ensino médio isso, você não vai encontrar no Tópicos da Física, não vai encontrar no Física Clássica, não vai encontrar nos Fundamentos da Física, realmente só em cursos preparatórios que vocês vão ser expostos a esse tipo de tópico especial. E isso nos melhores cursos preparatórios para ENA e para o ITA. Então, tenho certeza que esse conteúdo aí vai ser muito útil para vocês. Eu procurei ser bem vagaroso na explicação, apresentar duas metodologias distintas que chegam no mesmo resultado. Desejo a vocês excelentes provas, bons estudos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, estudem leis de Newton aqui com todo o material que nós já postamos. Tem um material amplo aí para vocês, que com certeza vai ser útil para vocês atingirem os objetivos de vocês. Espero que vocês continuem assistindo as nossas próximas videoaulas e repitam comigo o nosso lema: eu vou passar.